Shalom, povo de Deus! Tudo bem? Que Deus abençoe muito a sua vida. É uma bênção a gente estar aqui junto. Povo, vamos adorar o Senhor? Que Deus continue abençoando a gente nesse tempo de adoração. Vamos dedicar a nossa vida a Ele agora em oração e pedir a Ele que nos guie nesse tempo de adoração. Pai, a gente quer te pedir isso, Senhor, que esse tempo de adoração que a gente tem seja totalmente dedicado ao Senhor. Meu Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor fale aos corações em meio à adoração e que receba, Deus, o louvor que é devido a Ti, Pai. Com toda a simplicidade da gente, Deus. A gente não canta como nenhum anjo canta, Pai. A gente não tange cordas ou tem a criatividade de Davi. Mas o Senhor é tão carinhoso com a gente que ainda assim acolhe e recebe. Então, Pai, recebe essa adoração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Ele será sempre a nossa canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Precioso sangue, minha vida mudou.
meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Nesse pastoreio, e a gente está começando um livro novo, é o primeiro livro de Samuel. É diferente das cartas de Paulo, é uma carta de Paulo, o livro de Samuel, assim como o livro de Reis, a gente tem o primeiro e o segundo livro. Então, são livros históricos, então, evidentemente, tem fortes ensinamentos teológicos, devocionais para a vida da gente, mas ele vai trazer uma riqueza da geografia, de nomes, para mostrar o caráter, né, da historicidade, onde aconteceu, foram pessoas reais que viveram isso tudo aqui. Então, isso serve para a gente, para enriquecer ainda mais o significado desse livro para a vida da gente. Porque às vezes a gente lê um livro da Bíblia e imagina um personagem distante demais da humanidade, né? Seres até meio que mitológicos, talvez, fantasiosos. No entanto, esses livros tratam de pessoas reais que viveram situações reais, que viveram dramas, dilemas reais.
E a primeira dessas pessoas que a gente vê viver um drama assim pesado e que estava em grande estado de aflição foi uma mulher chamada Ana. Vamos começar a leitura desse livro e desse texto. É o primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel e se situa ainda no tempo dos juízes. Samuel, ele foi o último juiz de Israel e também um grande profeta, um homem muito piedoso, né, e que viveu essa transição do período dos juízes para a monarquia de Israel. Então é um período muito importante, também muito conturbado, mas que tem muito a ensinar para todos nós. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, diz assim: Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A gente está vendo um quadro geral aqui, bem situado historicamente, geograficamente, um homem que vivia num estado de bigamia. A gente precisa ressaltar esse fato, porque na Bíblia nós temos, no Antigo Testamento aqui, alguns casos de bigamia ou poligamia, que é quando o homem é casado com mais de uma mulher, e às vezes com algumas mulheres, e a gente vê uma coisa, que não existe nenhum caso na Bíblia de um relacionamento, de um casamento bígamo ou polígamo que tenha dado certo, que tenha gerado uma família funcional, harmoniosa. Sempre é uma relação de muito conflito, sempre é uma relação de muitos problemas. Foi assim com Abraão e Sara, quando Abraão tem filho com Agar. Foi assim na família de Jacó, né, que teve filhos com 4 mulheres diferentes. Na família de Davi nem se fala. Então nós não temos um histórico na Bíblia de uma família como essa ter dado certo. E era o tempo dos juízes, portanto cada um fazia o que lhe parecia reto. Então, para ele, ali, ele estava vivendo muito bem, Elcana, e subia para o templo para adorar, e ele não via problema nenhum nisso. Evidentemente que nós sabemos que não é isso que Deus deseja para a gente. Deus quer que a gente case um homem, uma mulher, e é isso tudo, né? E isso é tudo. Fidelidade e lealdade dentro do casamento. No entanto, a gente está diante desse quadro. E havia aqui uma crise instalada. Uma mulher chamada Ana, que ela não tinha filhos, enquanto a outra, Penina, ela tinha muitos filhos. Não simplesmente a gente vê que existe aqui uma disputa para ver quem tinha mais filhos. Existe algo por trás disso daqui. Existem valores sociais, comunitários aqui que eram usados para humilhar a mulher chamada Ana. Acontece que a essa época a mulher ela só tinha valor social se ela tivesse muitos filhos. Vamos entender isso daqui. O que é que
Porque isso daqui era uma realidade nessa época. Em primeiro lugar, a gente está numa sociedade rural, agrícola, pecuária. Então, quanto mais filhos se tivesse, mais mão de obra se teria. Então, havia ali uma capacidade grande de aumentar os empreendimentos da família, principalmente se fossem filhos homens, né? Ao mesmo tempo que as guerras, elas tinham um cunho tribal muito forte, de clã muito forte. Então, quanto mais filhos aquela família tivesse, mais resistência bélica aquela família ofereceria, mais respeitável, mais temível aquela família seria. Ao mesmo tempo, na época não existia nenhum sistema previdenciário. Então não tinha aposentadoria, não tinha pensão para a viúva. Então, na morte do pai, quem sustentaria a mãe eram os filhos. Uma mulher idosa que não tivesse filhos, ela ficava completamente desvalida, desprotegida, vulnerável. Então, Penina, ela estava inserida dentro daquilo que é o ideal social daquela época, que eram os maiores valores daquela época. Era assim que as pessoas eram medidas. O seu valor não estava no fato delas serem filhas de Deus, mas estava no fato daquilo que elas podiam produzir. A gente encontra um paralelo grande nos dias de hoje. Aliás, a gente precisa dizer que as pessoas em muitos lugares do mundo e até do nosso país, da nossa cidade, evitam ter filhos. Filho dá muita dor de cabeça. Então, se prefere muitas vezes ter cães, gatos, animais de estimação, inclusive chamá-los de filho, do que ter filho, né? Porque filho é um investimento muito alto, dura muito tempo, dá muita dor de cabeça, enquanto animal doméstico não dá problema nenhum. Então, o filho hoje em dia, não necessariamente em todos os círculos, ele serve como sendo essa forma de afirmação social e de que a pessoa está fazendo parte da vida, né, de forma intensa e de forma marcante. Por outro lado, existem outras réguas para medir a pessoa. Você passou no Enem, você está trabalhando, quanto é que você está ganhando, quanto você pesa, quanto você mede, aonde você mora, de que família você é. Tudo isso serve como comparativo para saber se a pessoa está dando certo nessa vida. E muita gente se aflige por isso, porque decide viver essa lógica de vida. É uma lógica baseada não nos ideais de Deus, mas baseada nos ideais do mundo, que determina que o valor da pessoa está por aquilo que ela produz aqui embaixo, né? Usando uma terminologia de Eclesiastes, debaixo do sol. Aqui nesse mundo, aqui nessa vida, restrito a essa atmosfera. Então a pessoa ela fica nessa situação, sendo comparada e comparando os outros. E a vida assim é exatamente rivalizar com outras pessoas. É estar eternamente se comparando. É estar eternamente tentando crescer, né? E já que Penina ela não contava com o amor, ela contava com assim a afirmação dela. Então ela era uma mulher extremamente orgulhosa e que fazia pouco caso de Ana. Ana, por outro lado, era alguém que estava contaminada por isso. Ela se sentia mal por não ter filhos, por não ter o seu valor afirmado, né? E de repente havia algum medo em Ana dela ser devolvida inclusive aos pais, porque uma mulher que não tinha filhos nessa época era chamada mulher podre, né? Ela não servia para nada, ela só seria assim uma espécie de peso para a família, porque ela não poderia trabalhar como um homem trabalha, não poderia lutar como um homem luta. E se ela não tivesse filho, qual era a função social dela? Nenhuma. Né? No máximo viver como uma serva, eternamente filha, por ali. Então, de repente, essas coisas rondavam. Só que Elcana, ele vem no socorro de Ana, e era a preferida dele, e ele diz que, olha, ela pode ser útil para mim, a Penina. No entanto, você tem o meu amor. Preste atenção nisso um segundo. Ana poderia se valer disso,
contra Penina. Ela poderia dizer assim: muito bem, Penina, você é útil, eu sou amada. Então, no final das contas, a minha vida tem muito mais valor do que a sua. No entanto, a gente vê algo diferente. Apesar de Ana, ela está num estado de sofrimento emocional muito grande, a ponto dela se sentir irritada, a ponto dela se sentir muito triste, deprimida, inclusive sem comer, ela não responde a Penina. Ela não surge no texto aqui batendo boca, se comparando, trocando farpas, dando alguma indireta para Penina, de maneira nenhuma. A gente vê Ana fazendo isso. Mas isso doía muito nela. E ela precisava de uma mudança na vida. De repente, meu irmão, você está vivendo isso. Você está vivendo afastado dos ideais que a sociedade disse que você tem que viver. E você morre de vergonha disso. Não estou trabalhando, não conseguiu aquele concurso que eu queria, não atingi o peso que eu gostaria, não atingi o diploma acadêmico que me era esperado, não consegui namorar com tal idade, e a pessoa ela começa a amargurar por conta disso, né? E viver essas comparações e meio que se esconder e evitar dar satisfação da vida dela para quem quer que seja. A pessoa ela vai se retraindo, se amargurando, ficando sozinha, isolada, né? E às vezes não comenta isso com ninguém. A pessoa, inclusive, pode estar muito acompanhada, ter muita gente perto dela e ainda assim ela se sentir só. Ela não ter intimidade com ninguém, porque solidão é exatamente isso, não é ausência de gente, é ausência de intimidade. Então, essa pessoa, ela fica desse jeito. Será que esse é seu caso? O que é que o nosso Deus faz a esse respeito? Porque uma coisa a gente percebe na leitura que a gente fez. A gente vê que foi o Senhor que havia cerrado a madre. A gente leu no versículo 6. Qual era o propósito de Deus para Ana viver essa aflição toda? Deus queria transformar Ana. E esse é o nosso caminho. Muitas vezes Deus vai dizer não para a gente. Mas o não de Deus nos favorece demais, porque Ele não tem o propósito de simplesmente nos frustrar, mas de nos transformar, nos colocar num propósito de vida, num ideal de existência muito maior do que aquele que a humanidade propõe para a gente. A gente está vivendo agora na eternidade. Ana, ela toma uma providência diante dessa situação toda. Olha só o que é que acontece no texto. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu quero chamar sua atenção para esse termo, amargura de alma. Isso é uma terminologia bíblica para falar de um estado de depressão profunda. A Bíblia ela fala desse estado da alma muito tempo antes da nossa sociedade terapêutica ter cunhado o termo depressão. Então a Bíblia já descreve isso. A questão é, qualquer um de nós pode estar num quadro como esse ou sentir algo assim em algum momento da vida. A questão é como nós vamos resolver o nosso coração, como nós devemos reagir quando a depressão, a aflição, o medo, a amargura, a ansiedade bate na gente. Somos sujeitos, a gente não consegue não sentir. A gente no máximo consegue mascarar. As pessoas mascaram a raiva, mascaram a frustração, mascaram a tristeza, mascaram até a alegria. Mas não sentir essas coisas é impossível. Elas vêm e pronto. E aqui Ana, ela vai reagir a esse estado
tão profundo. Talvez nos nossos dias, Ana estaria tomando algum remédio tarja preta, muito bem recomendado por um grande profissional, mas isso seria um paliativo, não resolveria o coração de Ana, porque ela teria que fazer exatamente isso que ela fez. Ela se colocou diante de Deus e orando, ela se desmanchou em lágrimas. A gente tem essa liberdade diante do nosso Deus. Os deuses das nações circunvizinhas, aqui de Israel, de outros povos, outras etnias, eles não admitiam isso de maneira nenhuma. Os seus rituais, eles eram regados a muita bebida alcoólica, inclusive alucinógenos, porque deveria existir ali um estado de frenesi, um estado de euforia, nem que fosse quimicamente emulado. Mas o nosso Deus é diferente. Ele diz assim, venha do jeito que você está. Meu irmão, se hoje você está triste, venha do jeito que você está. Se hoje você está feliz, venha do jeito que você está. Se você está frustrado, venha do jeito que você está. O nosso Deus, ele não quer ser chamado de Pai à toa, é porque o pai acolhe o filho do jeito que o filho se apresentar. Ele continua sendo amado, mas o pai vai tratar o coração do filho. O texto prossegue. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos. É a primeira vez que se chama assim, aqui na Bíblia de Deus de o Senhor dos Exércitos. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A gente começou a entender o negócio aqui agora. Não tem problema nenhum na gente trabalhar, ter filhos, ganhar dinheiro, algumas pessoas bastante dinheiro. Não há problema nenhum em você ter boas roupas, um bom carro, um bom patrimônio. Não há problema nenhum nisso. A questão é para quem nós queremos isso tudo. Você ouviu certo, é para quem, não é para quê. Se a gente quer para Deus, tudo isso vai ter um sentido muito maior. Se nós queremos para a gente mesmo, até a bênção vira maldição. O que Ana queria agora, ela entendeu algo. Ela entendeu que tudo nesse mundo é guiado pela soberania de Deus. E se Deus tinha cerrado a madre dela, ele poderia abrir a madre dela, mas ela queria algo com Deus, um acordo. Ela queria que o filho dela seguisse o propósito de Deus. Ela começa a entender, muito provavelmente, que filho não é algo que a gente tem pra gente, é para Deus. Assim como o emprego, assim como o dinheiro, assim como os relacionamentos, assim como qualquer outra coisa que a gente tenha na vida, a gente tem para a honra e para a glória de Deus. Esse foi o caminho que Ana entendeu e era por aí onde ela queria caminhar agora. Enquanto Penina, ela olhava os filhos como se fosse um status, um medalhão, algo que ela deveria ostentar. Ana olhava o filho agora como uma dádiva divina que deveria pertencer a ele. Então, a melhor forma de fato ter um senso de pertencimento nesse mundo é saber que a gente, em primeiro lugar, pertence a Deus e que tudo que nós temos, inclusive os filhos, os parentes, enfim, todos os nossos amados, não são nossos, pertencem ao Senhor. O destino dos filhos, então, o destino dos pais, o destino de todos os amados que estão ao nosso redor, pertence a Deus. É somente assim que a gente consegue viver em paz com isso. Do contrário, a gente vai querer controlar tudo ao nosso redor. E a gente vai querer alguma retribuição de tudo aquilo. Tem que valer a pena. Então é quando os filhos eles são cobrados pelos pais de todo o investimento que os pais fazem nele. Né? É quando o casamento ele tem uma etiqueta de preço. Eu te amo até aqui, você precisa fazer isso como um pagamento para eu continuar te amando.
A vida sem graça e sem perceber que tudo então é pela graça, é uma dádiva de Deus, ela fica pesada, orgulhosa, prepotente, autoconfiante e ao mesmo tempo frágil, porque na ausência de qualquer uma dessas coisas, um senso de identidade, ele vai embora. Na ausência do emprego, na ausência do filho, na ausência dos amados, na ausência do dinheiro, na ausência de qualquer bem material, o senso de pertencimento vai embora e a pessoa não tem mais base sólida. Por outro lado, quando a gente toma essa atitude aqui de Ana, a gente entende que tudo pertence a Deus e que a gente na vida controla muito pouco. Então o melhor a fazer é a gente fazer um voto com Deus, dizendo assim: Deus, tudo aquilo que o Senhor me der nesse mundo pertence ao Senhor em primeiro lugar. Então toma conta, Deus. Enquanto ela orava e ela se demorou no orar, olha o que acontece. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Isso, à época, era normal porque era o tempo do sacrifício. Era um período de muita festa. E é como eu falei para os irmãos, era o tempo dos juízes. Então, havia uma frouxidão moral muito grande. Então, Eli, um homem zeloso, da parte de Deus, olha para ela e diz assim: ela está embriagada. Ele confundiu ela com outras pessoas que, de repente, tinham essa prática ali, né? No entanto, o que havia de fato era uma espiritualidade elevada. Ana, ela estava se derramando diante de Deus, orando como quem quer orar. E isso me coloca para pensar na qualidade das nossas orações. Se elas de fato são orações ou são simplesmente vãs repetições que a gente faz da boca para fora, sem um compromisso daquilo que é o nosso relacionamento com Deus. Se a gente está simplesmente fazendo o exercício de auto-engano. Ana aqui orava com intensidade. Ela estava aqui imersa no seu sofrimento, mas o seu sofrimento estava imerso no universo de Deus. Ela estava então se encontrando em Deus, entregando todas as dores da alma dela a Deus, sem pensar em quem está do lado, sem querer assim, ter a menor pretensão de temer o que os outros vão dizer dela. Ela simplesmente está aqui se derramando diante de Deus. Aí ela vai responder a Eli. Ela diz assim: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ou seja, ela está fazendo literalmente uma lavagem do coração diante de Deus, um desabafo diante de Deus. Ela está colocando para fora tudo que ela está sentindo, né? Só que o nosso Deus, ele não simplesmente permanece calado quando a gente está assim derramando a nossa alma, quando a gente está lavando o nosso coração em oração. Ela continua dizendo assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ela está fazendo uma confissão de limitações. Eu sou ansiosa, eu sou aflita, eu estou com isso tudo, mas eu não estou embriagada. Mas ela faz assim uma confissão das limitações. Será que hoje a gente faz isso? Ou será que o evangelho desses dias se tornou tão frio que não é capaz de sentir nada? Capaz de simplesmente simular assim uma tranquilidade que na verdade não está lá, e você faz uma oração bem educada, uma oração bem ensaiada, mas que não fala daquilo que de fato importa, o estado do coração. Não fala daquilo que realmente incomoda, a circunstância que está ali. Às vezes é uma oração que é feita em público, mas não é uma oração que é feita diante de Deus.
Ana, ela está orando diante de Deus, e quando aquele homem de Deus, chamado Eli, vai conversar com ela, interpelar sobre o estado de embriaguez dela, pelo menos aparentemente, ela diz assim, não é esse o caso, mas uma coisa eu digo para o Senhor, estou muito aflita e estou muito ansiosa. Né? Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Preste atenção no que acontece aqui, porque o nosso Deus, ele levanta pessoas para responder a nossa oração, para ombrear com a gente, para estar perto da gente. O nosso Deus, ele fala ao nosso coração, então, na nossa aflição. Ele não permanece calado. O nosso Deus, ele não sai do nosso lado. E ele está só esperando a gente falar de todo o coração, aquilo que incomoda, aquilo que está fazendo mal, para ele poder falar com você, meu irmão. Porque o nosso Deus, ele não vai falar o coração se a gente ainda estiver no comando do nosso coração. O nosso Deus, ele quer entrega total, para que ele fale aquilo que a gente precisa ouvir e a gente aceite aquilo. Do contrário, Deus, ele pode até falar, mas a gente não vai aceitar. A gente vai querer aquilo que a gente quer. Então, o nosso Deus, ele quer que você se entregue totalmente a ele, como Ana estava se entregando aqui. Tem algumas orações que a gente faz que a gente não sabe mais nem o que falar, nem como dizer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Uma oração curta, feita com fé, ela é longa o suficiente para Deus ouvir, para chegar aos céus. Então é o momento de você chegar diante de Deus agora e dizer, Deus, eu estou ansioso e estou aflito. Resolve isso para mim. Trabalhe o meu coração. Aí Deus, ele vai falar com você. E o resultado disso não é que simplesmente a situação vai mudar de uma hora para outra, mas a partir do momento que a gente encontra essa mercê, essa voz de Deus no nosso coração, o nosso coração começa a mudar diante das circunstâncias. As circunstâncias permaneceram as mesmas, mas Ana não. Quando a gente tem um contato real com Deus, pode até ser que as circunstâncias elas permaneçam inalteradas, mas o nosso coração não. O nosso coração, ele aquieta, ele silencia. E aí, Ana, ela sai daquele estado. A nossa vida, ela começa a melhorar exatamente quando a gente ouve a voz de Deus. Um homem de Deus chamado Martin Lloyd-Jones, há muitos anos atrás, escreveu um livro chamado Depressão Espiritual. E a conclusão que ele chega é basicamente essa. Um crente deprime quando ele se perde de Deus, às vezes no meio de uma tribulação, às vezes no meio de um pecado. Mas no momento em que a gente reencontra com Deus, o nosso coração, ele começa a ser curado, consertado, redimido pelo nosso Deus. E foi isso que Ana experimentou. Ela ouviu a voz de Deus, ela discerniu a presença de Deus e ela se sentiu completa. A coisa muda totalmente de figura. Porque agora Ana ela não mais se afligia pelas comparações, pelas humilhações. Ana agora também não se consolava porque Elcana a amava. Ana se consolou porque Deus mostrou que se importava. E Ele se importa com você, meu irmão. O nosso Deus, Ele se importa. Ele se revela e Ele intervém. É isso que Ele faz. Ele vem em nosso socorro. E o texto continua. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. A vida permaneceu a mesma. E os processos de concepção do filho também.
né? Da mesma forma, meus irmãos, que às vezes a gente diz assim, Deus, eu preciso tanto de um trabalho, ou de resolver isso, ou resolver aquilo, e Deus vai dizer assim, parta para resolver. Viva a vida, né? Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor. Perdão, meus irmãos. Ela chama o filho do Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido, faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Aqui a gente vê um processo maravilhoso se erguendo. Ana pediu a Deus para ver essa fidelidade dele. E Deus, ele mostrou. Ele fez o menino nascer, o menino se criar. O menino estava bem. E bem novinho, a mãe disse assim, eu vou levar para dedicar. Esse daqui é de Deus. A melhor forma da gente amar os nossos filhos não é tentar controlar tudo na vida deles. É dedicar eles ao Senhor. É ensiná-los no caminho de Deus. Não é simplesmente trazê-los à igreja, mas viver o dia a dia de fé. É mostrar que o nosso Deus é fiel e que Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. E que do nosso lado, a gente também tem que cumprir. Ana, ela podia dizer muito bem aqui, dizendo assim, olha, eu não vou mais dedicar não, agora é o meu filho, e passar ali a criar Samuel como se fosse um ídolo do coração dela. Só que ela, se eu vou fazer diferente, eu vou dedicar de fato esse filho a Deus. Isso significa na prática que não era a Ana que iria criar o filho do jeito que Ana queria, do jeito que ela imaginava. Era Deus. Da mesma forma que nós dedicamos tudo o que nós fazemos ao nosso Senhor. Então o trabalho a gente executa como Deus quer que a gente execute. A vida familiar, a vida em vizinhança, a vida na igreja, tudo é de acordo com aquilo que Deus quer que seja. Porque a gente está num grande processo de redimir a terra. E Deus, ele nos desafia a viver essa reforma diária. Então as coisas não podem ser do nosso jeito, tem que ser feitas do modo de Deus. Então a gente vê um desfecho de um capítulo que começa com uma tragédia terrível, mas ela muda exatamente quando alguém ousa orar de todo o coração a Deus. Essa pode ser sua realidade. Você pode estar vivendo um drama de vida muito complicado. Você pode estar vivendo em estado de amargura, de angústia, de ansiedade, de medo. Mas o nosso Deus quer simplesmente que você vá à presença dEle, ao trono dEle, em oração. E Ele vai falar com você. Ele vai trabalhar o seu coração em primeiro lugar, para depois Ele te responder. E aí é a hora da gente manifestar nossa fidelidade a Deus, em gratidão e total dedicação da nossa vida a Ele. Que Deus te abençoe muito e que a gente lembre dessa palavra quando a gente passar por esses tempos de aflição. Amém, povo? Vamos orar?
Vamos pedir ao nosso Deus que Ele venha em socorro de tantos que estão precisando. Pai, é isso que a gente te pede, Senhor. É que o Senhor venha ao socorro, Deus. Venha em socorro, Pai, daqueles que estão precisando. Gente desempregada, gente enferma, Deus. Gente enlutada. Gente que está nesse mundo frustrado, Deus. Porque não passou, porque não conseguiu, porque foi demitido. Meu Pai, olha para todos os corações que estão pesados, Deus. Olha para todos os corações que hoje se encontram angustiados e coloca as tuas mãos, Deus. E muda e transforma, Pai, esses corações. Não permite que a gente fique num estado assim, Deus, de entrega aos próprios sentimentos, mas que o Senhor nos ensine a entregar de fato tudo a Ti, meu Pai, porque nós confiamos em Ti e pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada irmão amado que vai ver ou vai escutar esse tempo tão bom de leitura e meditação da palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus continue te abençoando muito, que Ele seja contigo o tempo todo. Amém? Deus abençoe. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas e estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está.
E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei que amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu,